palavra do nosso Deus, esse estudo bíblico na noite de hoje, vencendo os obstáculos. Todos nós aqui já assumimos um compromisso sério com Deus, desde quando nós nos convertemos, já somos seguidores de Jesus, já somos discípulos dele e, portanto, temos uma longa e gloriosa jornada pela frente. A nossa vida é longa, Deus tem nos dado os nossos dias aqui, porém, nessa caminhada nós vamos enfrentar e vamos encontrar vários obstáculos pelos quais devemos superar. E é então que nesse estudo nós vamos ver e conhecer melhor qual é a vontade de Cristo, qual é a vontade de Deus, os meios que Ele mesmo nos fornece para que nós possamos andar em um caminho de vitórias e também de constante crescimento espiritual ao seu lado. Vamos então abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 46, no versículo 1 deste Salmo, que nos ajuda então a percebermos o que podemos ter de certeza, de convicção na hora que vem as dificuldades em nossa vida. De acordo com o Salmo 46, no versículo 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é um socorro bem presente nas tribulações. Ora, se o salmista está nos dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele é um socorro presente, isso significa para nós, como crentes e confiantes nessa palavra do Senhor, que nós não devemos ter medo em meio às dificuldades. As dificuldades virão, elas vêm mesmo, não tem como escapar delas. Mas quando elas sobrevierem sobre nós, não devemos temê-las. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ora, se nós não crermos assim, então a nossa fé é vã, né? Se nós não acreditarmos nisso que a palavra de Deus está nos dizendo, então não adianta a gente correr a carreira que nos está proposta. Então, temos essa carreira da vida cristã, Deus nos deu essa carreira para a gente corrê-la, né? E em meio a essa carreira cristã, temos essas dificuldades que vêm sobre nós. E aí o salmista, na hora que ele estava lá, naquele momento de angústia, né, no momento de dificuldade, estava de uma hora difícil na sua vida, ele escreve: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente nas tribulações. E é mesmo. Tenho certeza que os irmãos, se fôssemos aqui compartilhar de como Deus tem sido esse socorro, certamente os irmãos iriam testemunhar aqui, né, de momentos de tribulações que passaram e que Deus foi um socorro presente. E é bom sabermos disso e é bom nos apegarmos a estas verdades da palavra do nosso Deus. Então, se o salmista está nos dizendo que Deus é o nosso refúgio, é porque nós, então, não devemos ter medo em meio às dificuldades, mas devemos ter forças para enfrentá-las a cada dia. Então, esse é um dos obstáculos que nos advém e que somos, assim, alertados pela palavra do Senhor, que podemos enfrentar essas dificuldades. Mas vamos ainda, então, para um outro texto bíblico, que é Isaías 41:10, e nós vamos ver aí o que é que Deus faz com os seus servos, né? Ao mesmo tempo em que ele diz que não devemos temer nada, não é como diz lá no Salmo 46. Vamos ver Isaías 41:10. Ele diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que maravilha de palavra é esta, né? O Senhor Deus é maravilhoso. Ele vem e diz: olha, você não tema. A dificuldade existe, a dificuldade vem, mas não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Em todos esses momentos que vocês têm passado, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu dou essa certeza para vocês. Eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que sustenta, é o Deus que fortalece, é o Deus que está presente em todo momento. É o Deus que socorre realmente nas horas de toda e qualquer tribulação que porventura possamos passar. Então, Deus faz isso conosco.
Todos nós que aqui somos seus servos, seus filhos, né, seus amados, seus escolhidos, Deus faz isso. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. E Ele diz mais: eu sustento com a minha destra fiel. Ou seja, Ele está o tempo todo assumindo, né, a sua palavra, aquilo que Ele promete, Ele dá mesmo. Deus jamais ia mentir, né, para quem quer que seja. Não é da sua natureza a mentira, né? A mentira pertence ao diabo. Deus é pura verdade. E se Ele está dizendo que faz isso, Ele continua fazendo. Fez isso lá com o servo profeta Isaías e faz com todos aqueles que lhe pertencem. Faz conosco também, certamente, hoje, em meio a essa incredulidade dos dias de hoje, em meio à imoralidade, em meio a tudo isso que possa estar acontecendo neste mundo aí, nesse caos moral, social que nós estamos vendo. Em meio a tudo isso, esse é o mesmo Deus que está dizendo aqui na profecia de Isaías, é o mesmo Deus que está dizendo para nós hoje: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E Ele vai manter isso sempre, porque Deus é eterno, a sua palavra é eterna, e aquilo que Ele está dizendo, Ele de fato cumpre. Então, vejam que auxílio nós temos para as horas de dificuldades. Deus é nosso refúgio e agora Deus é a nossa fortaleza. E aqui, mais uma vez, ele reforça isto, dizendo que nos fortalece, que nos sustenta e que é a destra fiel para conosco. Mas vamos ver o que Jesus promete aos seus discípulos, lá em Mateus 28, 20. Quando Jesus Cristo, Ele faz a grande comissão, né, comissiona os seus discípulos, e aí já no finalzinho lá de Mateus, ele lá no versículo 20, ele diz, Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus diz isso, isso deve trazer o que ao nosso coração? O que é que deve trazer nas horas de dificuldade? Segurança de que Jesus está conosco. E a presença de Jesus não é de vez em quando, é sempre. Ele diz: eu estarei convosco quando? Todos os dias. Todos os dias. Então Jesus está conosco hoje, esteve conosco ontem, vai estar conosco amanhã, todos os dias. Promessa de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro, e se Ele está dizendo que é assim, Ele vai cumprir, e está cumprindo, certamente está cumprindo. Então Ele está conosco. Está difícil, está passando dificuldade, não esqueçam, mas Jesus está comigo, em todos os momentos, todos. Pode achar o pior momento que você imaginar aí na sua vida, nesse momento Jesus está com você, porque Ele promete que todos os dias está conosco até a consumação do século. Então, em meio às horas difíceis, nós temos a certeza nos dada pela palavra de Deus, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele vai nos fortalecer e que Ele também vai estar conosco sempre, todos os dias. Esse é o auxílio que temos para as horas de dificuldades. E, além do mais, o próprio Jesus também, lá em João 16, 33, nesse versículo bastante conhecido nosso, não é? A gente sabe até ele de cor, mas vamos abrir a palavra aí em João 16, 33. Veja como Jesus deixa claro aí que é natural nós passarmos por aflições, mas porque nós não devemos temer essas aflições, ele também nos diz. Vamos ver. João 16, 33, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho sempre citado esses textos nas pregações, nos estudos, porque em meio às comunidades que nós também falamos, porque são comunidades cujas dificuldades parecem ser maiores, né? Os irmãos que sofrem com grandes necessidades na vida, problemas sociais, problemas morais, problemas pessoais. Então, eu sempre faço questão de dizer esse versículo para os irmãos: olhe,
no mundo vocês passam por aflições, e principalmente para combater essa onda da teologia da prosperidade, né? E o que me deixa mais inquieto é quando eu passo num lugar e vejo lá alguém colocar uma frase, um cartaz dizendo: pare de sofrer. Eu me lembro desse texto aqui. Jesus está dizendo que no mundo nós teremos aflições. Então é uma mentira alguém dizer que você pode parar de sofrer, porque nós não temos essa condição nesse mundo de parar de sofrer. Agora, a questão é outra. No mundo você passa por aflições, como Jesus está dizendo, mas não é para você se entregar às aflições, para se abater, para ficar prostrado, deprimido, arrasado, porque as aflições virão sobre nós. Não, mas tenha de bom ânimo. Reaja, né? Se anime. Por quê? Qual é a razão? Porque Jesus venceu o mundo. Então, a única força que você tem e eu para vencer as dificuldades que nós enfrentamos e as aflições que vêm sobre nós é sabermos que Jesus venceu o mundo. Então, se você está em Cristo, você vence, porque Jesus venceu por você e por mim. Esse é o grande, é a chave, né? O segredo de passar pelas aflições. É você confiar em Jesus, que venceu o mundo, que deu a sua vida, que sofreu, que morreu na cruz do Calvário, um Deus que é homem, e que é 100% homem, que é 100% Deus, Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz por nós, pecadores, sem pecado algum. Ali sim que foi um sofrimento incalculável, incomparável, com nenhuma das nossas aflições se comparam à aflição que Jesus passou e à agonia que ele passou. Então, quando ele dá essa resposta aqui para as aflições que você e eu podemos passar, porque ele diz: vocês vão passar por aflições neste mundo, mas vocês têm que ter bom ânimo. Se vocês confiam nele, em Jesus, tenham bom ânimo, porque ele venceu. Então, a vitória de Jesus é a nossa vitória. A morte dele na cruz, a humilhação dele, foi depois revertida com a sua ressurreição. Ele venceu a morte. E agora ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Né? E aí sim você pode assegurar-se em Jesus de que você alcançará a vitória sobre as aflições que você irá passar aqui neste mundo. Então, você vai deixar de passar aflição porque é crente? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você vai continuar passando aflição mesmo sendo crente, mas vai vencê-las em Cristo Jesus. Esse é o grande, né, segredo para a gente continuar realmente fiel nos caminhos do Senhor, confiados em Cristo, e assim vamos vencer nas horas de dificuldade. Então, diante desses textos que aqui nós vimos, nós percebemos que todo seguidor de Cristo ele pode, né, passar por várias dificuldades, mas ele sabe que tem alguém que venceu todas as aflições e com quem ele pode contar, que é o próprio Jesus Cristo. Então, isso nos dá o alento, isso nos dá a alegria de podermos saber que vamos vencer mesmo por causa de Cristo Jesus. E como obter, então, vitória sobre as tentações, que são um dos obstáculos que podemos dizer que vem a nós constantemente. Então, será que nós podemos vencer as tentações? Vamos ver isso nas Escrituras. Abra Hebreus 4, versículo 14 a 16. Vamos abrir aí. Hebreus 4, 14 a 16. Vamos lá, vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vejam que texto também magnífico este, não é? E aí nós vamos fazer algumas
perguntas a esse texto para nós respondermos. Veja, qual foi a reação de Jesus diante das nossas fraquezas? Está aí na primeira parte do versículo 15. Qual foi? A reação de Jesus diante das nossas fraquezas, ele diz: compadeceu. Ele se compadeceu das nossas fraquezas. Então, essa foi a reação de Jesus diante das nossas fraquezas. Ele teve compaixão. E por que ele tem essa reação? Aí na segunda parte do versículo 15 ele responde: ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele tem essa condição. Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele compadeceu das nossas fraquezas, ele foi tentado, ou seja, ele sabe o que é passar pela tentação, ele foi tentado, lá no deserto, a gente sabe da tentação de Jesus, lá em Mateus 4, foi tentado mesmo pelo diabo, diretamente, em todas as áreas ali, de dificuldade, de fome e tal, o diabo tentando fazer alguma coisa para ver se Jesus caía, e Jesus venceu todas as tentações. Com a palavra com a própria palavra, a palavra dele mesmo, a palavra de Deus, a palavra santa, extinguiu lá toda a tentação que veio sobre ele do pecado. Então nós sabemos dessas coisas. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é aquele que intercede por nós, é aquele que realmente está nos segurando. E sabendo então dessas coisas, o que é que nós podemos fazer quando nós nos sentimos fracos para vencer as tentações? O que é que diz o versículo 16 aí, de Hebreus 4? Acheguemo-nos, portanto, de que forma? Confiadamente. Essa é uma palavra importante aí do texto. Chegar de maneira com toda a confiança para com Jesus, diante de Jesus, junto ao trono da graça. E aí ele diz a resposta: a fim de recebermos, olha o resultado, misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então você e eu precisamos ter essa confiança plena em Jesus. Nos achegar a Ele com confiança. Não se pode se achegar a Jesus desconfiando. Ó, Senhor, eu vou orar aqui, mas eu não sei não. Eu vou ver aí se dá. Tenha confiança. Ore confiando em Jesus. Se achegue com confiança. Se tiver dúvida, se tiver qualquer falta de confiança, nem ore, nem peça. Porque essa não é uma atitude correta do cristão. Você tem que orar com confiança. Se Deus vai atender ou não, aí é com Deus mesmo. Se Ele vai atender a seu pedido, a sua oração, a sua súplica, aí é com Ele. Quem determina, quem dá as coisas e quem retira é o próprio Deus. Agora, você não pode desconfiar disso, dele, da sua palavra. Você tem que chegar confiadamente, se achegar ao trono da graça. E Ele certamente vai promover, socorro em ocasião oportuna. Na ocasião em que você precisar, é oportuna, Deus vai agir por você se achegar a Ele confiadamente ao trono da graça. Mas vamos ver agora alguns textos que vão nos mostrar quais são os principais agentes pelos quais nós somos tentados. Nós temos 3 agentes que nos tentam e que nós precisamos estar atentos e conhecê-los bem para vencer esses agentes das tentações. Vamos para 1 João 2, versículo 15. 1 João 2, versículo 15. O primeiro desses agentes que nos tenta é aquele que está dito aí no versículo 15 de 1 João, capítulo 2, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse é o primeiro agente de tentação que nós temos, é o próprio mundo. O mundo é sedutor, o mundo é tentador, e certamente é um grande obstáculo que temos para vencer, a tentação do mundo, que é grande, que é prazeroso. O mundo não se mostra ruim, o mundo se mostra prazeroso, de você poder usufruir disso, daquilo, riquezas, bens, tudo isso que o mundo oferece, que faz parte desta vida. Que, a princípio, no fundo, as coisas que há no mundo não são ruins, porque foi Deus que criou,
O mundo foi criado por Deus. O problema não está nas coisas do mundo. O problema está no amor que devotamos às coisas deste mundo. Se o nosso amor às coisas deste mundo for maior do que o nosso amor ao nosso Deus, aí está o problema. E aí onde vem a cobiça, né? Vem a tentação que nos leva realmente a pecar. Então a gente precisa ter esse cuidado de não se deixar levar pela tentação de amar o mundo, certo? Então esse é um dos principais agentes pelos quais nós somos tentados. O segundo agente, vamos para Gálatas 5,17, que vai nos dizer aí, Gálatas 5,17, é o que diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, qual é o segundo agente de tentação aí? A carne. Então, nós temos o mundo e a carne, a nossa própria carne, que nos tenta, né? Que nos tenta realmente nos arrastar, e a própria palavra nos deixa claro que a carne milita contra o espírito. Os desejos da nossa carne são tendentes a serem desejos pecaminosos por conta da nossa natureza mesmo, né? Nós temos uma natureza caída. E por termos uma natureza caída, a tendência natural é pecarmos. E nisso aí, a tentação, ela aparece com maior evidência para nos tentar realmente alimentar essa carne, e a gente enfrenta essa luta, porque o espírito é oposto a essa carne, então a gente fica nessa luta constante. Mas nada que não seja possível vencer, diante daquilo que nós temos aprendido aqui. E 1 Pedro 5,8 nos fala do terceiro agente da tentação, que nós certamente já sabemos que é o diabo, né? 1 Pedro 5,8, ele vai nos mostrar esse terceiro agente tentador, que é o diabo, quando ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a gente não pode achar que diabo é história de carochinha, que não é. O diabo, ele anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Então nós temos três inimigos aí ferozes: o mundo, a carne e o diabo. E a Bíblia está nos dizendo e nos informando que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque esse diabo, ele anda como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Então a gente não pode ser indiferente à ação desse inimigo, né, terrível que nós temos, que é o diabo. Também o mundo e também a carne. Então, dentre os vários modos de nós entendermos nessa palavra mundo na Bíblia que nós vimos aí, destacamos apenas os três seguintes: toda a criação de Deus, né, é o mundo criado, às vezes incluindo o restante do universo. Também as pessoas de todos os lugares do planeta, que são alvo do amor de Deus. E todas as estruturas humanas e espirituais pecaminosas e rebeldes a Deus e à sua vontade. E é nesse terceiro sentido que a palavra mundo é usada aí em 1 João 2,15, né, quando ele diz que nós não devemos amar o mundo. São as estruturas humanas, né, pecaminosas e rebeldes a Deus e à sua vontade. É isso que eu falei. O mundo, quem criou foi Deus. Então, e Deus criou o mundo bom. O problema não é o mundo em si, é o amor a estas coisas. São essas estruturas humanas e espirituais pecaminosas que se rebelaram contra Deus e a sua vontade. É nessa condição que 1 João nos diz que nós não devemos amar esse mundo. Ok? E algo parecido também ocorre com a palavra carne, aí, que pode também ser interpretada de três maneiras. A primeira delas é o corpo físico, né, a carne dos animais e do homem, a humanidade em geral e a tendência de nossa natureza humana que nos impulsiona para o pecado. E aí é essa ideia aqui de Gálatas 5,17 que nós lemos, né? Não é a carne em si, é a carne no sentido da tendência nossa da natureza, como também já expliquei para os irmãos, que temos essa natureza caída,
e, por conta disso, tendenciosa ao pecado. É essa condição aí que a palavra carne nos diz que ela milita contra o Espírito. Vamos agora para 1 Coríntios 10, lá no versículo 13, e vamos ver aí, irmãos, quais são as duas certezas que nós temos e que podemos ter na hora da tentação. Na hora que a tentação vem, duas certezas nós podemos ter. Vamos ver 1 Coríntios 10, 13. Veja que nós não somos deixados aí à toa, não é, lutando e brigando com nós mesmos. Não, vejam como Deus age em prol do seu povo. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13. Leamos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, duas certezas nós podemos ter aí, na hora da tentação. Quais são? Que Deus proverá do livramento, né? E ele diz que não, a tentação não será o quê? Além das nossas forças. Temos que ter essas duas certezas aí. A tentação vem, mas ela não vai ser tão forte o suficiente para nos derrubar, porque ela não vai além das suas forças, então você vai ter força para vencer. E Deus, e o próprio Deus, ele vai prover o livramento para você suportar aquela tentação. Isso é importante para a gente não cair naquela desculpa que muita gente dá, né? Ah, não, eu sou muito fraco, por isso que eu caí de novo. E fica caindo de novo. Aí parece que não existe um texto como este nas Escrituras. Porque o indivíduo fica pecando e é advertido e continua pecando. Ora, não nos veio tentação que não fosse humana, é real. A tentação é humana, ela vem. Mas Deus é fiel. E Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Então, Deus está dizendo pela sua palavra que você e eu temos condições, sim, de vencer as tentações. Ele vai prover esse livramento. Então, é claro que, creio eu, acredito que essa força que você vai ter da tentação vai depender também da sua busca espiritual, né, da sua condição de devocional, de você estar buscando a Deus, estar orando, estar lendo a palavra, estar se alimentando. É claro, se você não estiver se fortalecendo espiritualmente, por isso que muita gente não tem essa força para conseguir vencer a tentação. Por quê? Porque, de fato, fica fraco espiritualmente quando negligencia a vida espiritual, né, quando não deixa de frequentar a igreja, né? Eu vou na igreja quando eu me lembro, se der tempo, e se deixa dominar pelas coisas do mundo, pelo trabalho sufocante, aí dá problema. Aí você, quando vem a tentação, não consegue, por não estar espiritualmente preparado, né, buscando sempre, aí não se atenta para aquela tentação. E aí a negligência espiritual leva à queda. Aí esse é o resultado. Mas se você está atento ao que a palavra de Deus diz, olhe, sede sóbrio e vigilante. Cuidado, o diabo anda em derredor buscando alguém para devorar, você tenha cuidado com isso. Então você vai sempre estar alerta. E estando alerta, você vai conseguir vencer certamente as tentações. Vamos então, irmãos, ver agora o que nós podemos fazer para evitar as tentações. Vejam que a palavra de Deus vai nos mostrar agora que podemos fazer determinadas coisas que evitam a tentação. Vamos lá. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Já estou chegando na última parte aqui do nosso estudo, para nós então passarmos para o nosso momento de oração. Tiago 4, versículo 7. Vamos abrir aí. Que nos diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então vejam que a atitude sua e minha é resistir ao diabo. Se a palavra de Deus está nos
orientando, nos instruindo a resistir, é porque você pode resistir. Você não pode dizer, não, eu sou tão fraco que eu não aguento, né? O diabo vier, eu vou me entregar. De forma alguma. Por isso que eu não acredito naquelas coisas de... E é impossível mesmo, teologicamente, biblicamente, um crente ser possesso pelo diabo. Não tem possibilidade, não existe. O crente, ele tem o Espírito Santo de Deus, então resiste ao diabo e o diabo faz o quê? Foge. O diabo não tem força contra o Filho de Deus. Ele vai tentar, ele vai fazer de todo jeito, fica como um leão ali rugindo, mas ele não tem a força suficiente para destruir um Filho de Deus. Porque o Filho de Deus tem o Espírito Santo de Deus e tem a orientação bíblica de dizer, olha, filho, resista ao diabo. Mas para resistir ao diabo, o que é que ele diz antes? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, esteja debaixo da ação de Deus, né, da proteção divina, de Deus estar lhe guardando para que você resista e o diabo vai fugir de você. Vamos agora para Mateus 26, 41. Outra forma de você evitar a tentação. A primeira foi resistir ao diabo, se sujeitando a Deus, né? Você resiste ao diabo. Vamos ver Mateus agora 26, versículo 41. Ele vai nos dizer aí, Mateus 26, 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Outra orientação perfeita das Escrituras. Você agora sabe como é que você evita ser tentado. Vigie e ore. É isso que eu falei agora há pouco. Tenha uma vida devocional, uma vida espiritual atuante, ativa, dinâmica, de busca da palavra de Deus, de vigilância, de oração. Só assim você vai conseguir vencer a tentação. Vigie e ore, para não entrar em tentação. Porque a tentação vem, mas se você está vigiando e orando, você vai conseguir vencer. Se negligenciar esses simples aspectos da vida cristã, você vai realmente ceder facilmente a qualquer tentação. Basta deixar de vigiar, de orar, né, de buscar a presença de Deus, para você ver se realmente não fica suscetível à ação das tentações. E o terceiro texto que eu gostaria de mostrar para nós podermos evitar a tentação é o Salmo 119, no versículo 11, um texto também bastante conhecido nosso, mas que é importante a gente relê-lo agora. Salmo 119, no versículo 11. Veja que diz aí: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não tem outro jeito. É isso aí mesmo. Ou você guarda no coração as palavras de Deus para vencer a tentação, ou você vai ser levado facilmente por qualquer tentação. Até uma coisa tola assim, você, mas rapaz, como é que eu fui me deixar levar por isso? É só deixar de guardar, deixar de não guardar a palavra de Deus no coração. Faça isso e você vai ver como você é levado facilmente pelas tentações desse mundo, pelas tentações da carne, pelas tentações do diabo. Mas, graças a Deus que o Senhor nos dá essas orientações aqui da sua palavra. Busquem a presença de Deus, a sua palavra guarde no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Meus irmãos, não existe algo tão simples de se fazer, né? E que muitas vezes se torna tão difícil por conta do contexto de vida das pessoas, né? Do dia a dia. Mas é tão simples, a palavra de Deus é simplesmente maravilhosa. Ela diz, olha, quer vencer a tentação? Guarde no coração a palavra. Quer vencer a tentação? Se sujeita a Deus. Resista ao diabo, ele foge de vós. Né? Isso é Bíblia na mais pura e simples verdade que é importante para a sua e para a minha vida. Se assim o fizermos, irmãos, certamente nós vamos ter toda a força necessária para vencer os obstáculos que nós temos em nossas vidas. Portanto, devemos ter o cuidado, né, com pressão de amigos, de pessoas de fora, que muitas vezes vêm sobre nós tentando desanimar.
temos que lutar para deixar para trás os hábitos errados que tínhamos, né, numa vida de outrora. Não devemos nos esquecer de que, junto com a tentação, Deus provê o livramento. Portanto, seja forte, né? Bata o pé firme assim, compromisso sério mesmo. Eu sou de Jesus, eu nasci de novo e eu tenho que viver uma vida diferente mesmo. Não se decepcione com os erros de outros discípulos de Jesus. Todos nós somos pecadores, mas fixem no objetivo comum, no objetivo que somente Cristo, e siga em frente. Olhem para esse Jesus, o autor e confirmador da fé, e você certamente conseguirá vitória sobre os seus obstáculos. Leia as Escrituras, pois ela é um dos recursos que nós podemos utilizar quando em situações difíceis. Se assim o fizermos, nós assim certamente sairemos vencedores diante de tantos obstáculos que nos sobrevêm na vida cristã. Então, que Deus nos abençoe, não é? E que os irmãos tenham aprendido e que nós possamos ser edificados assim pela palavra do Senhor nesta noite. Agora,